Bom dia para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, seja pela TV aberta nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo, ou a você que está acompanhando a gente já nesse comecinho de semana, né, pelo celular, pelas multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. A gente, inclusive, quer ouvir e ver de você onde é que você está acompanhando, né, a nossa programação. Você, inclusive, pode entrar no nosso canal do YouTube, clicar no sininho para você não perder nada, acompanhar tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista, acessando o nosso canal no YouTube, Rede Alesp, e dizendo de onde você está vendo e ouvindo a nossa programação. A gente fica sempre muito feliz quando você participa conosco. E você já está vendo aqui que a Rede Alesp, né, veio para as ruas. Nós estamos na cidade de Itanhaém, no litoral sul da capital paulista, do estado de São Paulo. Estamos a 110 quilômetros aproximadamente da capital, muito perto, né? Quando a gente não tem trânsito é uma delícia. Então a gente está aqui em Itanhaém justamente com mais uma edição do Informe SP Especial, para falar principalmente da questão turística da cidade, a gente conhecer um pouco mais dessa cidade que é tão bonita, uma das cidades mais antigas aqui do nosso país. E hoje a gente tem a grata satisfação de falar um pouco sobre essa cidade para você que está aí do outro lado. E como cenário, nós estamos bem aqui à frente da matriz, né, de Santana, uma matriz bastante conhecida, muito bonita, no centro histórico da cidade de Itanhaém, para a gente falar principalmente de Natal. E quando a gente pensa em Natal, a gente pensa logo no trabalho do Ronaldo Lopes, que é um artista local, um artista aqui da cidade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, o senhor Ronaldo já estava vendo ali que dá para fazer umas pinturas, já tem aqui várias inspirações onde a gente está. Ronaldo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir aí o seu trabalho, a sua experiência e falar desse trabalho lindo, porque quando a gente fala de Natal, o presépio de 2025, né, a gente está falando desse trabalho que é feito de areia e transforma esse centro histórico realmente no que a gente pensa sobre o Natal. Muito obrigado. Agradeço sua atenção, agradeço a Lesp aí, o trabalho de vocês. É uma honra estar transmitindo alguma coisa e falar sobre o trabalho de escultura da areia, que são 20 anos de presépio de areia, já virou uma tradição. E por que areia? Porque areia é um projeto caiçara, é da praia, você só pode fazer na praia ou você levar de um caminhão para outro lugar. Então é um trabalho sacrificante, são estátuas de 2,5 metros de altura. Eu fiquei quase 30 dias aí fazendo esse trabalho e depois ele vai também uma técnica chamada de mosaico, que são material metálico colado nas peças, né? Fica fantástico, o pessoal vislumbra aí e pra gente é isso, né? Levar essa coisa de arte e alegria às pessoas, Ranieri. Você vem falando aqui que esse trabalho que a gente está vendo, inclusive nas imagens, né, que mostra esse presépio, que ganha esse novo formato, né, e transformando aqui o centro histórico da cidade de Itanhaém. Quando a gente olha aqui de perto, a gente logo imagina, Ronaldo, que é feito de cerâmica, são pedaços de cerâmica, mas quando a gente chega perto, a gente vê que não é, né, que é uma espécie ali de tecido, de papel, o que que é? Sim, sim. Veja bem, os primeiros presépios, como é uma tradição da Mulheres de Areia, que era feito esculturas de areia de praia, eles ficavam umas artes meia cinza, né? Que a areia é cinza. Então, poxa, todo ano ficou cansativo, então eu fui modificando. E como o Natal é brilho, é alegria, essas coisas, essa técnica foi feita com a técnica do mosaico e o material é TNT importado, né? Metálico. Você pode ver que ele brilha, né? Quando está com o sol. Muito bonito, viu? Parabéns. Agora eu quero saber um pouco da história do Ronaldo, né? Como é que o Ronaldo é de Itanhaém, aqui da região? Como é que começou todo esse trabalho de artista? Então, Ranieri, eu já tenho 72 anos, milito nesse trabalho de arte, né? Eu sou artista plástico, pintor, até falei para você que eu estou aqui pintando um quadro daqui, fico sentado fazendo isso daí, mas eu vim para Itaim com 11 anos. E na minha rua era de areia, eu ia para o rio ali pertinho e pescava um peixe. E vendo aqui uma exposição de Benedito Calixto, ele retratou meu dia a dia, aquilo me inspirou a ser o artista que eu sou hoje, premiado em todo o estado. Pintei na Itália, Veneza, pintei em vários lugares do Brasil todo. E é importante isso, né? Esse começo de arte que eu tive. Interessante para você que está acompanhando a nossa programação. Você aí do outro lado já viu que
ao longo desses últimos dias, né, quando começou o mês de dezembro, já no finalzinho de novembro, nós estamos percorrendo algumas cidades aqui do estado de São Paulo, mostrando para você toda essa decoração natalina, a gente que já foi para Serra Negra, a gente que já foi para Bragança Paulista, mostrando, né, as belezas das cidades do interior aqui do estado de São Paulo. E hoje nós estamos aqui na cidade de Itanhaém, justamente mostrando, né, esse presépio que ganha realmente aí a alegria, a felicidade das pessoas que andam por aqui. Olha, só o tempo que eu estou aqui, desde as 8 horas da manhã, acho que eu já perdi as contas de quantas pessoas pararam aqui na frente do presépio, da árvore de Natal. Tem ali a casa do Papai Noel, que hoje está fechado por ser segunda-feira, né? Está em manutenção, mas amanhã está aberto para a população. Então, assim, as pessoas aproveitam esse momento que é muito mágico ainda do Natal, justamente para tirar foto. E como a gente está bem em frente aqui à matriz, ganha um ar de esperança, de fé, né? De religião. Com certeza, né? Esse trabalho, ele lembra o nascimento de Jesus, né? Uma coisa importante para a parte religiosa, né? E toca no coração das pessoas, né? Principalmente à noite aí, a quantidade de pessoas é enorme aí. E como eles ficam emocionados em ver, e eu fico mais ainda por poder transmitir essa obra de arte aí que leva o coração das pessoas a alegria, paz e prosperidade. Quanto tempo demorou para você entregar essa arte? Eu tenho uma equipe, né? O meu filho fez os animais, eu fiz as peças maiores aí, são peças de 2,5 metros de altura. Todo o projeto é quase 30 dias, né? E o mosaico é um trabalho assim demorado, porque você tem que colocar pecinha por pecinha ali colado, o material que para aderir teve que ter uma técnica especial aí. E hoje já é o segundo ano com material metalizado que fica fantástico. O pessoal fica emocionado aí, Ranieri. E tem algum preparo especial? Porque a gente está aqui, está céu aberto, né? Aí tem uma questão de material, você pensa na chuva, no sol. Então, Ranieri, eu faço debaixo de uma tenda, né, areia, e ponho 10% de cimento, porque o cimento tem que deixar uma textura assim mais fraca que pedra-sabão, para você poder esculpir, né? E esse trabalho, né, depois que ele sobe, eu dou uma mão de nata de cimento, aí pode tirar a tenda, chover à vontade, porque ele resiste ao tempo. Você só não pode ficar cutucando, né? Porque aquela capinha de cimento, ela resiste, e mais a cola e o TNT, que resiste muito mais aí. Já fiz teste, choveu à vontade, eu cheguei a fazer uma escultura em São Vicente, para o Márcio França, e ficou 1 ano a escultura em areia da praia. Olha que beleza, viu? Por isso que quando você chega aqui em frente da matriz de Santana, você vai ver que ela está demarcada aqui, essa escultura, justamente para não ter esse perigo, né, de você ficar pegando, cutucando, colocando o dedo, porque senão você estraga esse trabalho maravilhoso aqui do Ronaldo Lopes. E aí você consegue ver, você pode tirar foto, à noite tem toda uma questão de iluminação, fica muito bonito, né? A gente até reforça aqui esse convite, então, para você participar e acompanhar tudo isso aqui de perto. Agora, a gente olhando, a gente só está aqui no centro histórico e a gente já vê que a cidade em si, ela é uma inspiração para vocês que são artistas, né? Com certeza, né? Existe até um bairro chamado Belas Artes, que era a Associação Paulista, e grandes amigos meus vinham para cá, eles vinham de São Paulo, porque Itaém era apaixonado pelos artistas. Então tem a Semana de Arte Moderna, que vinha também no hotel aqui perto. Todos os artistas frequentavam muito Itanhaém, né? E eu fui um dos últimos moicanos, né, a fazer parte disso daí. Itanhaém é maravilhoso, né? Tem tudo, você tem a área rural, você tem patrimônio histórico de 1540, 1530, sabe? Você tem praias, você tem tudo o que você quer a nível de temática para você desenvolver um trabalho artístico. Estava com você agora mostrando o convento, né? E essa árvore com essa flor amarela aí, né? Que fica fantástico. Ela consegue transmitir para a gente um aspecto assim forte de emocional, né? Para você que é artista, que está aqui desde os 11 anos, que tem a sua família, né? O que, para você, na tua mente, o que mais retrata a cidade, né? Para o artista, o que te vem à mente quando você pensa em arte, cultura, o que te vem ali à mente? São esses casarões, né? Essa coisa sacra aqui da cidade, é a praia, as belezas naturais, o que você mais destacaria para a gente? Olha, Ranieri, você falou uma pergunta importante aí, porque se só tivesse só caseiro, eu estive no interior agora, e você pinta a parte rural, né, aquela terra vermelha, mas não tem mais nada, você não tem uma marinha aqui, você tem tudo isso daí. Você falou dos casarios antigos, né, a parte patrimonial antiga, né, data de 1500,
todo esse trabalho aí, você mescla, né? Uma hora você está fazendo casaria, outra hora você está fazendo marinha, né? Então a gente não cansa, né? Você faz aquele rodízio de temática que varia muito o tema para sua pintura. E os artistas, por isso que vinham aqui direto de São Paulo. Bom, como é que você quer enxergar, né? Se é que ainda tem muita coisa para você fazer, que você é premiado, já viajou para fora do Brasil, representando não só o estado de São Paulo, mas representando o povo brasileiro. O que você ainda quer fazer que não fez? Será que tem alguma coisa? Olha, é difícil, né? Porque quando você cansa de uma coisa, porque está cansado de marinha, você vai para o casario. Está cansado de casaria, você vai para... Os rios aqui são maravilhosos, né? É a parte ecológica aqui é fantástico. Então, é difícil, né, você ficar numa temática. E o gostoso é que você viaja nisso daí. E logo eu também que trabalho com escultura, né? Que é outra linha, né? Outra fatia do bolo da arte, né? Então, para mim é fantástico estar em Itanhaém, né? Aconselho todo mundo a vir visitar a cidade, ver esses encantos aí, né? Maravilhosos, entendeu? E, pô, eu fico muito feliz aí com isso aí. E sem contar que aqui a gente está numa cidade onde tem uma escultura que chamou bastante atenção e chama até hoje, que é a escultura da Mulheres de Areia, né? Que ganhou repercussão aí por conta da novela. Sim, eu conheci o autor, né? E ele fez a estátua lá e até hoje eu restauro, que além de pintor e escultor, eu sou restaurador. Restaurei várias vezes a estátua Mulheres de Areia, né? E ela representa uma coisa importantíssima, um marco, né? Na TV brasileira, TV antiga, TV Tupi, né? Já fui escolhido para fazer algumas coisas em Paraty, que foi gravada a segunda parte da novela. Então é tudo ligado à arte, né? E pra gente é importante isso aí, né? Você ter um canal para poder explorar esse lado aí. Aproveita então para você convidar todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, para quem não conhece a cidade de Itanhaém, para visitar, conhecer o presépio e tudo mais. Sim, convido a todos aí, porque Itaém é magnífico, é maravilhoso, né? O presépio está aqui, vai ficar até janeiro aí, e será uma obra assim encantadora que todos possam ver e participar e admirar. Muito obrigado, viu, Ranieri, pela atenção. Imagina, a gente que agradece. Agora sim, vocês são privilegiados. Você estava me falando aqui do seu trabalho aqui local, mas quando a gente pensa em tudo que é essa região, porque a gente está próximo aqui, Mongaguá, de todo esse litoral, né, que é uma cidade uma do lado da outra, vocês não ficam realmente só isolados aqui, né? Dá para fazer muita coisa aqui na região. Olha, Ranieri, eu faço outra coisa que você não sabe, né? Além de ter jogado futebol no Santos, Olha aí. eu faço brinco com a culinária, né? Teve o Odinei Ribeiro da Globo aí, ontem ainda fizemos uma caldeirada. Eita, E eu saio na praia aqui, pego o marisco ao vivo e faço uma comida caiçara chamada lambi-lambi. Que qualquer hora você vai ser convidado aí pra gente fazer essa comida aí. Gosto muito da parte culinária, do caranguejo, do peixe, do robalo, que é muito fascinante estar nesse lado aí. E a culinária caiçara é magnífica, né? Então, você vê que junta muita coisa, né? Não só a arte culinária também, entendeu? E, pô, Itaém, que gostoso estar aqui no centro com vocês aí. Olha, só para você de casa ter uma ideia, nós estamos aqui, tá um solzinho gostoso, mas tem um ventinho, tem uma brisa, estamos bem próximo também aqui do mar. E você tocou, acho que, num assunto muito interessante, que é essa questão caiçara, né? Porque além de tudo isso, é essa coisa do contemporâneo, junto com algo que é antigo, quando a gente olha esses casarões, e aí tem as belezas naturais, e tem o povo caiçara que não perde a sua raiz. Você sabe que eu vim de Santos para cá, eu te falei que eu fiquei inspirado numa obra de Calixto, né? E eu aprendi, porque eu podia ter mudado para São Paulo, eu vim para Itaém, que era bem, né, há 60 anos atrás, que eu estou aqui há 60 anos, pô, eu aprendi a conviver com a cultura caiçara, com a vida caiçara, você entrar no mangue, pisar no mangue, pegar o camarão, iscar e pegar o robalo. Né? Isso é uma vida caiçara e o Calixto retratou isso aí. Hoje eu conheço o pessoal das vilas ribeirinhas aqui que fazem o cipó timbupeva para colocar o camarão. É uma vida caiçara. Eles fazem uma farinha chamada de manema que você come com o peixe, o azul marinho que é a comida caiçara. Então estou envolvido em tudo isso daí. Para mim é uma satisfação muito grande ter aí. E se eu tivesse que morrer e nascer outra vez, eu queria que estar aí novamente. Boa! Te desejo muito sucesso, muita sorte, espero te ver em breve. Obrigado, viu, pela atenção, vocês são formidáveis aí e desejo um bom Natal, um feliz ano novo para todos vocês e que a magia do presépio possa levar alegria, felicidade e paz ao coração de todos vocês, hein?
Tá certo. Ronaldo Lopes, obrigado, artista plástico aqui da cidade de Itanhaém. A gente vai para o intervalo e já volta na sequência, ainda tem muita coisa. Fica aí com a gente. Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp. Segundou, né? Mais uma semana começando. Eu espero que seja uma semana de boas notícias para todo mundo, que você comece com o pé direito e pensamento positivo. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente pela TV aberta, nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo. E a você também que é internauta de plantão, sempre está com o celular na palma da mão, acompanhando toda a programação da Rede Alesp, né, e o trabalho dos deputados e das deputadas. Se você quer saber mais, você também pode acessar o nosso portal al.sp.gov.br e lá você acompanha todo o trabalho do Parlamento Paulista. Você já percebeu que a Rede Alesp veio para fora do estúdio, né? Hoje nós estamos aqui no município de Itanhaém, aproximadamente 110 quilômetros. Hoje sem trânsito a gente pegou aí uma horinha, né? Foi uma delícia chegar aqui na cidade. Faz um sol delicioso, tem a brisa do mar. Estamos bem em frente aqui à matriz de Santana, essa matriz tão bonita, importante, em uma das cidades mais antigas do nosso país. Para falar sobre o turismo, para falar um pouco da cidade, para você que não conhece, a gente já falou no primeiro bloco desse informe SP especial, né, sobre o presépio de Natal, que chama bastante atenção nessa época do ano. E a gente vai bater um papo nesse momento com o Ivan dos Santos, ele que é turismólogo e historiador aqui da cidade. Já me contou que é filho de Itanhaém e faz um trabalho maravilhoso aqui. Ivan, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Opa, eu que agradeço ao pessoal que está assistindo, o pessoal que está recebendo você aí, a nossa cidade de Itanhaém, uma cidade muito rica, a segunda cidade mais antiga, né, do estado de São Paulo. E a gente está aqui com uma programação bem bacana para todo o nosso verão, e esperando o pessoal estar chegando aqui, né, além dos atrativos naturais, as cachoeiras, as trilhas, as praias, e a gastronomia que é rica, que é sensacional, né? Para quem gosta daquela pescada ao molho de camarão, né? A gente vai deixando já o convite, um pouquinho esse spoiler aqui, ó, o pessoal se preparou para receber você que está assistindo a gente hoje. Que legal, quando a gente está aqui no centro histórico e aqui a gente já consegue imaginar a riqueza dessa cidade, né? Porque daí a gente acompanha toda essa arte sacra, né? Tem esses casarões. Logo ali já tem o mar, a gente fala das belezas naturais. Você já deu spoiler aqui da gastronomia, que é muito rica. Ronaldo também falou um pouco pra gente aqui da gastronomia, ele que é um amante ali da cozinha. Então tem muita coisa, né? Quando a gente chega aqui nessa região, a gente realmente se depara com essa riqueza, né, Ivan? Sim, aqui a gente vê nesse recorte geográfico, hoje nós temos aqui o Convento Nossa Senhora da Conceição. São duas relíquias que a gente tem, aqui a gente fala não só o convento, né, mas também como a igreja dentro da arte sacra, onde remete a identidade e o patrimônio, né, dos moradores de Itanhaém. Claro, é uma das primeiras igrejas do convento, junto com São Paulo, né, que teve a fundação, mas a gente tem essa visitação, são mais de 300 anos, desde 1614, que está lá no alto do morro, né, Conceição de Itanhaém, onde todo mundo faz essa visitação e tem um panorama, uma vista parcial bem bacana da cidade. Todo mundo que vem em Itanhaém fala assim, eu preciso conhecer o convento, eu preciso conhecer a igreja, falando do turismo histórico, um turismo rico, né, e esse nosso patrimônio, que ele é considerado pelo IFAM um patrimônio natural. Desculpa, patrimônio nacional. Pronto. Você que é turismólogo, historiador, como é que você chegou nisso tudo, né? Já essa paixão mesmo, né, de quem é aqui de Itanhaém, de querer fomentar esse turismo, como é que se fundiu aí essa história do profissional, do Ivan? Olha, essa história do profissional é interessante. Eu nasci na área ribeirinha do Rio Itanhaém, no Rio Campininha, né, no bairro do Ivuti, onde toda vez que a gente via o centro da cidade, nós tínhamos a imagem de Padre Anchieta. Sempre ficava por aqui perto dessa imagem.
E aí, dentro da minha área de comunicação, eu falei assim, poxa, eu quero realmente trabalhar com isso. Aí fui estudar em Santos, né, lá no Aristóteles, depois fui para a faculdade no Guarujá. E aí realmente isso deu aquela picada em mim. E hoje eu trabalho não só com essa questão do guiamento, né, como sou guia pelo Cadastur, guia nacional e regional. E a gente tem essa história que a gente leva a nossa história de Itanhaém para todo mundo que vem aqui. Então a gente tem um prazer de contar a cada atrativo natural, artificial, cada cantinho dessa cidade. Então a gente tem uma relação de pertencimento com a profissão e com a cidade. É um amor que a gente assim, tá no DNA, quem nasceu em Itanhaém aqui, que a gente fala assim, ó, nós caiçaras gostamos realmente de falar bastante, e falar bastante da nossa história e apresentar a cidade e receber vocês de braço aberto, braços abertos quando vem aqui à nossa cidade. Agora eu vou te colocar numa situação bem ruim, viu? Porque eu quero saber do profissional do turismo, né? Se tem o que você de mais importante assim, o que tu acha mais bonito aqui na cidade? Olha, esses dias eu estava fazendo uma gravação que a gente estava fazendo ali perto da Roda Gigante, que a gente está com a Roda Gigante incrível, linda, né? Hoje é o visual noturno, não só a nossa decoração, mas todo o conjunto que foi preparado. É a Boca da Barra. Nós já fizemos uma eleição, né, das 7 maravilhas e ela realmente ficou na colocação da 8ª maravilha de Itanhaém. É onde quando você desce a ponte do rio da Praia dos Sonhos, né, do Rio Itanhaém, você se depara com esse visual ou quando você vai acessar a Praia dos Sonhos. Então a Boca da Barra é eleita, né, para mim, na minha opinião, e também pelo voto popular, a melhor maravilha, a 8ª maravilha de Itanhaém. Então, na realidade, por si só, quem vir aqui vai realmente confirmar isso. E quem já conhece, com certeza, né, também pode considerar aí, né, a 8ª maravilha de Itanhaém, que é a Boca da Barra. Que legal. E para quem não sabe, né, Itanhaém tem essa influência ali do rio junto com o mar. Tem toda essa questão, né, que faz disso ser algo muito peculiar aqui da cidade, né? Sim, nós temos aí a 2ª bacia hidrográfica maior do litoral do estado de São Paulo e nós temos aí o Rio Negro e o Rio Branco, né, onde os dois têm um encontro, como no Amazonas, que faz aquela questão do Rio Solimões ali. Então, esse percurso de 7 quilômetros deságua aqui. Mas são 160 quilômetros de rio navegáveis, onde a atividade do turismo náutico acontece, turismo de pesca, o mergulho e a questão do banho mesmo para lazer, além dos passeios de barco que as pessoas, stand-up, jet ski, toda essa potencialidade, né, hidrográfica, ela permite, né, esse recorte para que as pessoas possam aproveitar, né, toda essa quilometragem que a gente tem, essa extensão dos rios que realmente a cidade ela é banhada. Agora, assim, a gente já falou, né, do que a gente encontra aqui, tem toda essa questão sacra, como eu disse mais uma vez, dos casarões, que chamam bastante a atenção. Mas tem alguma curiosidade, né, quando a gente pensa ali na cidade de Itanhaém, por exemplo, a gente tem lá a estátua Mulheres de Areia, que ganhou uma projeção muito grande quando a gente para pensar no que foi destaque. Mas tem alguma curiosidade, algo que só acontece ou já aconteceu aqui, visitas de alguém ilustre, tem algo bem legal para você contar pra gente? Olha, a gente sempre coloca as histórias, os mistérios, as dicas. Fantasma de... Nós falamos de uma passagem secreta, que é lá do convento, que é logo ali no alto, né, que a gente está muito próximo, e que tem uma passagem secreta que acessa aqui a igreja, devido a grandes ataques. Nossa, que tinha. Todo mundo fala sempre essa história, né, que tem essa questão dos ataques, e nas documentários, nas telenovelas brasileiras, sempre mostra essas passagens, né, que o pessoal se escondia devido aos ataques, não do inglês, dos franceses, dos portugueses, todo mundo que vinha atacar a igreja. E aí tem esse mistério, todo mundo quer saber onde é essa passagem secreta que sai lá, né, lá do altar-mor e vem para cá na igreja também, né, diz que é perto do altar-mor. Mas eu vou falar para você, eu nunca vi. Agora, assim, quem vem para cá tem essa curiosidade de saber. E tem uma coisa peculiar, que a única espécie endêmica, né, de serpente no mundo, conhecido como jararaquilhoa, fica aqui a 35 quilômetros da costa, que todo mundo quer conhecer essa tal da jararaquilhoa, né? Mas na realidade ela é proibida e tal, mas é a única espécie no planeta que está aqui e a gente conta essa história, não vai lá, a família que morava lá, todo mundo, mas isso não é mito não, isso é uma verdade, né? Só o Instituto Butantan que faz a coleta e realmente as visitas monitoradas naquele espaço, que é uma curiosidade também nossa, peculiar, né? Como essa história também, que na realidade, será que é mais uma história, uma lenda urbana, de que maneira que fica? As pessoas ficam sempre nessa curiosidade. A gente está aqui nessa praça, né, no centro histórico, acho que é uma característica muito dos centros históricos de todas as cidades, né? A gente tem aquela impressão que a gente está numa cidade desenvolvida, uma cidade grande, contemporânea, acompanhando toda essa questão da tecnologia, mas tem aquele arzinho de interior ainda. Você ainda classifica Itanhaém
assim, por ser uma cidade caiçara? Ainda tem algo lá do século XIX? O que a gente pode falar sobre isso? Tem, sim. A gente, tanto do Loti no caso do Loti, que é a parte da divisa com Mongaguá, ou realmente o Gaivota com Peruíbe, as pessoas que moram nessas regiões, elas falam assim, eu vou na vila. Né? E a época, e a conotação e a contextualização de vila era a hora onde estava o centro, onde se reunia tudo. Então, o nosso conjunto arquitetônico, a nossa questão da nossa comercialização. Então, assim, todo mundo ainda fala assim, eu vou lá na vila. E aí você vê essa questão peculiar, é quando você passa aqui à tarde, você vê os senhores, as senhoras, né, a mesma praça, o mesmo jeito, aquela conversa, aquela prosa, aquela coisa gostosa, né? Aí fala assim, poxa, parece uma cidade do interior, né? Uma cidade na praia, mas com essas características interiorianas que é muito bacana, né? Então eu fico muito feliz. E é assim, é o canto que eu escolhi, é o canto que eu vou viver até o último dia. Então, que ela preserve essas características, que é isso que faz a diferença aqui em Itanhaém. Vou pedir para o Ivan vir mais um pouquinho para cá, que a gente está no sol, viu, Carolzinha, pessoal de casa. A gente vai mexer aqui na câmera, vamos ver se dá tudo certo. O sol está andando rápido aqui. E o clima é muito gostoso, né? A gente percebe que o clima daqui é muito gostoso, principalmente nessa área aqui que a gente está, porque a gente tem a brisa do mar, né? Essa brisa do mar é muito. Eu falo para vocês assim, quando a maré está baixa e vem a questão da brisa, e a gente sente isso à noite, melhor ainda, né? Não, eu falo para você assim que não precisa nem de ar-condicionado nem ventilador, porque aqui é uma questão que é característica nossa, né? E a gente sente essa maresia, assim, a gente fala assim, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Realmente quem mora aqui, quem gosta, quem é caiçara, se identifica com isso, realmente não tem como falar assim, eu amo Itanhaém, né? E quem não conhece, quando vem para cá, fica apaixonado. Então por isso que o nome da cidade é conhecido como Itanhaém, é Ita e Pedra canta. Itanhaém canta, não só canta, mas também encanta quem vem aqui. Com certeza, eu pedi para você vir mais um pouquinho para cá. E aqui eu estava dando uma olhada, vou até ficar um pouquinho de costa, viu, Carolzinha? A senhorinha vai passar aqui também. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Eita, coisa boa. Olha aqui, Carol, 1761. Isso aqui é um símbolo da cidade, né? Isso é um símbolo, ele tem um registro no IFAM como Patrimônio Histórico Nacional, né, de interesse desde 1940. Né? Nós temos aí as paredes de 30 a 60 centímetros de acordo com a estrutura que era feita de Portugal. Nós temos a eira, a beira e a tribeira, que simbolizava a questão de quem tinha dinheiro tinha beira, quem tinha eira tinha mais dinheiro. Então, quem tinha beira, né, e tribeira é mais dinheiro ainda. E quem não tinha nem eira nem beira... Massa, porque eu adoro esse dito popular, que a gente costuma falar, não tem nem eira e nem beira, Isso. nem tribeira. E nem tribeira. Então, na realidade, vinha nessa linha, então, fulano casou com ciclano, né? É por quê? Fulano não tem nem eira nem beira, né? Então, vem nessa linha. E nosso centro histórico, né, tanto a igreja como o convento, ele tem essa representatividade, né, da questão dessa característica arquitetônica que remete à história e identidade do nosso Brasil, que a história do Brasil passa por aqui. Confunde, né? Quando a gente pensa no litoral sul, né? De todas essas cidades que fazem esse litoral sul, há muitas controvérsias, né? O Brasil realmente começou aqui, começou no Nordeste, mas tem toda essa briga ali cultural. Mas a gente sente muito, né? A chegada dos portugueses, dos holandeses, dos franceses, é muito forte aqui. É muito forte, é uma presença marcante. A gente fala sempre da questão Indígena. E a gente fala da questão dos mosaicos nossos, né, realmente das fachadas. Em alguns lugares tem umas características ainda dos azulejos, né? E na realidade o azulejo é uma cerâmica onde eles fixavam ali realmente uma a uma. E a cor azul vem da tabela do elemento cobalto, era a única cor que tinha na época, né? E aí utilizava assim, aí todo mundo falava azulejo, azulejo, azulejo. Depois Portugal começou a fazer a questão do amarelejo e também o verdilejo. Então os casarões, as fachadas começaram a tomar outras cores. Em algumas novelas como A Padroeira, nós temos a abertura que é só do azulejo. Então a gente fala assim, hoje a dona de casa está em casa e fala assim, olha, hoje azulejei minha cozinha. Ela colocou um porcelanato cor de abóbora e ela falou que azulejou. E na verdade vem essa linha do azulejo, dessa origem, né, dos portugueses, que é da cor azul. Tanto é que a gente especifica também nas portas, né, dos nossos equipamentos, dos nossos atrativos, do nosso patrimônio, que é da cor azul, que é esse elemento aí que dá a vida a toda a estrutura que dá do Brasil colônia, quando realmente nós tivemos essa intervenção não só dos portugueses, mas das outras pessoas que vieram para cá, as outras imigrações. Então isso aí realmente é um pouquinho de cada história de cada lugar, mas da presença marcante da arte sacra portuguesa e a arquitetura portuguesa, ela está estampada aqui, né, em nossa cidade, não só na Igreja Matriz, na Casa de Cabricadeia e também no Convento Nossa Senhora da Conceição. Você viu aí, o Ivan trouxe pra gente dicas maravilhosas. O verdadeiro azulejo é azul. Não adianta você colocar um azulejo
rosa na tua cozinha e você falar que é um azulejo. Adorei, viu? Azulejo é azul, vamos levar essa cultura. E ficou culturalmente, a gente, né, levou isso adiante. Levou isso adiante e ainda vi mais outras colocações, como às vezes os telhados, né? Eles eram feitos no fêmur das pessoas daquela época aqui. E quando vinha a chuva, caía, né? Porque eram pessoas diferentes, a chuva caía ali. Aí eu falei assim, mas como que, né, está caindo essa água, tal. Aí o pessoal fala assim, que é feito nas coxas. E aí é uma dica que fala assim, é feito nas coxas, porque ficou uma coisa mal feita. E a gente fala que tem alguns lugares que parece que até hoje reproduz isso, que é feito nas coxas, né? Mas vem essa linguagem aí, porque as telhas eram feitas realmente das pessoas que ajudavam a construção, né? Dentro desses equipamentos, desses casarões, toda essa parte que a gente observa, não só aqui, mas de todo o nosso país, que realmente remete a essa questão simbólica. Quando eu, enquanto professor, eu falo assim, mas que trabalhinho, hein? Esse trabalhinho hoje você fez nas coxas, né? Herança dos portugueses. Herança dos portugueses, que a gente passa para o turista e eles vão realmente se identificando, né, fazendo a conexão com tudo que a gente tem da história e com o que tem da atualidade também. Ivan, muito parabéns, viu, pelo seu trabalho, adorei, gostei demais do que você trouxe aqui pra gente, foi uma aula mesmo, né, de história, e quero que você reforce o convite para todo mundo participar e conhecer a cidade. Olha pessoal, você que não conhece Itanhaém está lindo o ano inteiro. Nós preparamos uma programação de verão, não só cultural, né, como na área na área do turismo, para a segurança, área de eventos. Então assim, é um dos pontos onde a gente é considerado como um destino de indução turística e uma cidade que está aqui para te acolher, para te receber de braços abertos. Então não perca essa oportunidade, 1 hora e 10, depende da localidade da capital. Turismo de um dia, você pode vir para cá, aproveitar, ou ficar mais tempo e aproveitar as belezas de Itanhaém. Então Itanhaém espera você de braços abertos. Muito obrigado. Vou morar, né? Morar, isso aí. Vou morar, vou morar, ou então vem para morar. Eu até escutei ali, o pessoal falou assim, eu vou vir morar em Itanhaém. Eu falei, meu, muita gente que vem para cá acaba morando e tendo uma qualidade de vida diferenciada e trabalhando em São Paulo ainda, viu? Tá vendo? O Rafael tá doido para mudar para cá. Obrigado, sucesso, viu? Obrigado. Tchau. Olha, para você de casa, daqui a pouquinho a gente volta direto aqui de frente da Matriz Santana, falando para você de toda essa programação de Natal, falando do turismo da cidade de Itanhaém. A gente fica muito feliz de mostrar tudo isso para você que está acompanhando a nossa programação, é a programação da Rede Alesp, que está cada dia mais perto de você. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. Oi, para você que está acompanhando mais uma vez, a gente chega, né, com mais um bloco aqui do Informe SP especial. A gente está direto da cidade de Itanhaém, 1 horinha, 1 hora e 10 da cidade de São Paulo, depende do trânsito. Hoje, por exemplo, a gente tirou em 1 hora. Olha que delícia, a semana só começando e a gente está aqui para te falar de cultura, para te falar de turismo, dessa cidade que é tão rica, a segunda cidade mais antiga do estado de São Paulo e tem um potencial muito bom para você viver, para você abrir o seu negócio, para você fazer cultura, arte. A gente já falou de tudo isso nos primeiros blocos. Inclusive, você pode rever os primeiros blocos acessando a nossa página no YouTube, seguindo a gente nas redes sociais e falando de onde você está vendo e ouvindo a gente. A gente fica muito feliz quando você participa conosco. Obrigado a você que está acompanhando a gente nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo e também em multiplataformas. Bom, você já viu aí que a gente está andando, né? Alguns municípios mostrando a decoração de Natal. Estivemos em Serra Negra, Bragança Paulista e hoje a gente veio aqui para Itanhaém para falar do presépio, que a gente já falou aqui, esse trabalho maravilhoso do Ronaldo Lopes. E a gente está aqui com o secretário, né, que faz uma diferença. Ele já me contou que ele veio pequenininho de Ribeirão Pires e a gente vai bater um papo com o Rutinaldo Bastos, ele que é secretário de Cultura e Economia Criativa aqui da cidade. Bom, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, né? Muito gentil da sua parte para falar dessa cidade. Imagina, eu que agradeço. Bom dia a você, Ranieri, e bom dia a todos que nos assistem aí pela Alesp.
Bom, você estava me falando, né, que você tem toda já uma história aqui da cidade, né? Você já é filho de Itanhaém, né? Quando a gente fala de cultura, Itanhaém tem uma cultura muito forte, né, secretário? Sim, sim. Eu acho que o grande patrimônio, inclusive, da cidade é justamente aquilo que é produzido pelas pessoas da cidade. E Itaém realmente é muito rica, não só no que se refere ao patrimônio, né, histórico-cultural, mas as manifestações religiosas que são muito longevas e há uma atividade muito grande, porque nós também temos aldeias indígenas, então realmente Itanhaém é uma cidade cujo povo, pela sua religiosidade, pela sua capacidade criativa, realmente é um povo que tem uma cultura muito vasta e é justamente esta cultura que nós acreditamos que seja o grande potencial da nossa cidade, além, evidentemente, das belezas que são exuberantes, né? Você estava me falando aqui nos bastidores que essa secretaria ela foi criada recentemente nesse intuito justamente de fomentar, valorizar tudo isso que vocês já têm aqui há muito tempo. Sim. E essa era uma demanda não só da gestão, mas também uma demanda da própria população. Sim. Na verdade, nós não tínhamos, porque a cultura era um departamento vinculado à Secretaria de Educação. Então, havia uma demanda e aí nós conversamos, assim, houve todo um trabalho político, houve o compromisso do então candidato, hoje prefeito, no sentido de que a secretaria pudesse ser criada, tendo em vista justamente as potencialidades da cidade em relação à sua grande capacidade de expansão da atividade cultural. Mesmo porque, pelas características da cidade, as atividades de cultura são muito importantes também para atrair turismo. E esse turismo, ele é muito relevante porque a nossa cidade, basicamente, ela depende das atividades de turismo. A economia gira em torno disso. Então, conversamos longamente, quer dizer, não só eu, mas é evidente, né? Há um grupo muito grande, a cidade, o prefeito, então, muito sensível a essa questão da demanda, entendendo que, de fato, era um pleito legítimo, fez uma reforma administrativa em fevereiro deste ano e, em razão desta reforma administrativa, criou a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, não é? E, a partir daí, então, nós estamos iniciando esse trabalho de construção dessa secretaria, porque há toda uma estruturação administrativa que precisa ser vista, não é? Mas também, evidentemente, de agregar todos os fazedores de cultura, todas as representações culturais aqui, linguagens diversas de cultura da nossa cidade, para que a gente tenha a possibilidade de fazer o que precisamos fazer e que faremos, que é, na verdade, ampliar essas atividades para atrair cada vez mais turistas, para que as pessoas conheçam aquilo que se produz de cultura em Itanhaém. Agora eu tenho certeza que é um trabalho muito multidisciplinar, né? Você falou que Sim. antigamente a Secretaria de Cultura, assim como em outras cidades também, ela é vinculada à Secretaria de Educação, porque não se faz cultura sem educação, não se faz cultura sem saúde, sem economia. Acho que é todo mundo justamente reunido para um propósito e esse propósito sempre vai ser a população. Esse trabalho é feito assim, né? Em conjunto. Sim, é feito em conjunto. Inclusive, a nossa cidade, porque nós temos, por exemplo, aqui para ilustrar, as oficinas de cultura. As oficinas de cultura a gente dá aula de música, né, instrumento musical, de canto, a gente tem aula de pintura, entendeu? A gente tem aula de teatro, a gente tem o projeto Guri, que aqui em Itanhaém, o projeto Guri, que é um projeto bastante bem sucedido, eu diria, do governo do estado, há 30 anos que vem realizando esse trabalho. O de Itaém é um dos mais antigos do estado, completou neste ano 20 anos ininterruptos de atividade, quer dizer, várias crianças que estão sendo, na verdade, trabalhando essa questão da inclusão social a partir da sua formação musical. Então, realmente é um projeto muito bacana. E nós temos vários, nós temos as casas de cultura, porque agora, por exemplo, nós vamos abrir a Casa de Cultura no Suarão, que também é uma demanda que a gente tinha. Nós pretendemos agora também fazer essa descentralização das atividades de cultura. Mas o que eu quero deixar aqui, respondendo a sua pergunta de forma bastante objetiva, é que sim, existe essa relação com as outras secretarias. No caso, inclusive, tem algumas atividades que nós trabalhamos com a cultura por meio, na verdade, a gente faz o contraturno de algumas atividades aí relacionadas à questão das escolas e que nós pretendemos ampliar, porque precisa ser ampliado e faremos isso. E para além de tudo isso, a gente tem também a nossa banda marcial, que também é uma banda marcial que tem mais de 50 anos, muito premiada, não é? Então a gente tem um trabalho, e a nossa banda, também é importante registrar a todos que nos assistem, é uma banda que, para além das apresentações que ela faz, dos artistas que já estão lá, ela é uma banda que trabalha na formação de novos músicos a compor a banda marcial. Então ela tem um trabalho de formação que é bem interessante também, que faz há muito tempo e, como eu disse, quero enfatizar, com bastante sucesso, com bastante êxito. E para além disso também temos aqui as nossas atividades, porque os artesãos que nós temos aqui são muito expressivos. Nós temos aqui a Casa do Artesão dentro da perspectiva da economia criativa, não é? Que nós pretendemos ampliar também,
não é? E isso agora já estamos caminhando aí para o projeto para o ano que vem. Nós vamos ter um incentivo bastante significativo em relação a essa atividade. A Casa da Dança de Itanhaém também, em que a gente ensina balé, dança contemporânea. Então são vários ritmos que se ensinam lá. E aí, no final do ano, inclusive, a gente monta os espetáculos com as crianças da Casa da Dança. Então isso é muito legal também. Então, quer dizer, nós temos vários aparelhos que funcionam e que são destinados principalmente às crianças, aos adolescentes aqui da nossa cidade. Por quê? Porque nós entendemos que a questão da cultura, ela é relevante dentro do processo de formação integral do indivíduo. Então, como você disse, é verdade, Ranieri, a questão assim, a educação, ela te dá elementos de formação, mas a cultura, ela te abre a perspectiva de realidade, de enxergar a realidade de forma criativa, e o colorido da vida está na cultura. Até porque, como diria Ferreira Goulart, e eu faço sempre questão de citar isso, né, a cultura existe porque a vida não basta. Então, a gente tem essa perspectiva, Itaém, tem essa característica, e por esta razão, não foi só criada a secretaria, mas está sendo investida na secretaria para que o povo de Itaém, as pessoas que vêm a Itaém, tenham a possibilidade, de fato, de conhecer profundamente essa cultura e, em função disso, valorizá-la, defendê-la, mantê-la, que é o nosso objetivo. Secretário, vou pedir só para o senhor vir mais um pouquinho para cá. A gente está fugindo do sol, viu, gente? Mas é só para dar uma imagem melhor para vocês, tá bom? Você trouxe um exemplo muito legal aqui para a gente, inclusive a gente falou bastante já na Rede Alesp, a gente fica muito honrado de falar, por exemplo, do Projeto Guri, não só aqui de Itanhaém, mas de todo o estado. A gente sempre recebe o governo do estado no nosso estúdio, né, para falar desse trabalho que é tão importante. Você trouxe esse exemplo aqui, mas eu acho que tudo é muito possível quando se tem investimento, quando se tem uma gestão que acredita, que coloca ali as coisas acontecerem. Por isso que é esse sucesso, não só na Banda Marcial, no Projeto Guri e tantos outros, porque tem uma gestão que investe na cultura. Sem dúvida, né? Há uma preocupação, por isso que o prefeito Tiago Cervantes, ele decidiu criar, porque você sabe, até pela atividade que você desenvolve na comunicação vinculado à Alesp, não é fácil você montar uma secretaria, porque isso demanda todo um aparato administrativo e de investimento, que muitas vezes, por questões orçamentárias, fica difícil de você avançar. Então é necessário que o gestor público compreenda que a cultura é prioridade. E quando ele compreende que a cultura é prioridade, aí você tem projetos tão relevantes como o que nós acabamos de citar, o Guri, como a Banda Marcial de Itaém, como a Casa da Dança aqui na cidade, né? Faz investimento em relação àquelas festas que são tradicionais, porque elas também dizem, né, aquilo que é a identidade cultural do povo e que a gente precisa valorizar, preservar, manter, passar às novas gerações. Então há realmente uma preocupação muito grande. Mas eu acho que o ponto central que quero enfatizar é esse entendimento, a compreensão política de que a cultura é uma prioridade, a cultura é estrutural e um povo tem necessidade de cultura como elemento fundamental de formação. Agora, secretário, você estava me contando, eu já falei aqui, o senhor está aqui desde os 11 anos, não fica aquele sentimento, assim, vamos falar uma coisa muito pessoal, aquele sentimento assim, hoje você está nesse cargo público, já foi vereador aqui da cidade, fica aquele sentimento assim de querer fazer mais pelas pessoas, de ter esse compromisso mesmo, no sentido de, não, vamos melhorar essa cultura porque eu sou daqui, eu preciso dar esse retorno para essa cidade. Fica essa cobrança interna, não fica? Fica, e na verdade, eu diria assim, para além da cobrança, tem uma questão de uma gratidão muito profunda. Porque felizmente, você vê, a minha formação é daqui de Itanhaém, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que a cidade já me possibilitou. E o fato de estar aqui, em função dessa confiança que foi depositada para a gente poder junto construir essa estrutura da Secretaria de Cultura, é algo que me deixa realmente profundamente feliz, me dá a oportunidade de devolver um pouco do muito que a cidade já me possibilitou. Internamente, como você disse, tem realmente essa apreensão sempre, porque a gente que está na vida pública, o nosso desejo é sempre realizar, não é? E realizar não é fácil. Não é fácil. E aqui eu sempre gosto de dizer isso. E realizar por quê? Não por uma questão pessoal, mas fundamentalmente pela necessidade que se tem de que o trabalho possa acontecer independente das pessoas que estejam à frente desses projetos. Daí porque é necessário compreender o que é a vida pública, não é? Porque nós estamos aqui, temos de fazer um projeto, temos de fazer um trabalho que ele possa continuar independente do fato de estarmos ou não aqui amanhã. Então, quando há um compromisso, um propósito, então você tem de evoluir nesse sentido, tem de trabalhar nessa perspectiva, é isso que a gente faz. Agora, aqui em Itanhaém,
eu penso que a cidade também sempre acolheu, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma questão, a gente coloca um projeto, já na atividade, não só na atividade política e outras coisas que a gente realiza aqui com a comunidade, as pessoas aderem. Então, também há isso, né? Então, também pelo fato das pessoas acreditarem, há esse compromisso também de querer realizar. Porque você assume compromisso, as pessoas acreditam em você, então é muito relevante que a gente, enquanto governo, enquanto administração municipal, possa entregar, possa atender a legítima expectativa dessas pessoas. Acho que aquilo, né, independentemente da situação em que você esteja hoje no presente, é pensar nesse legado que vai ficar para essas pessoas, né? O que se faz hoje aqui, possivelmente a gente não planta agora, mas lá na frente a gente colhe, aliás, a gente não colhe agora, a gente colhe no futuro. E tudo que está sendo construído agora, pensado agora, é justamente para colher num futuro não muito distante. Exatamente, até porque assim, o que a gente está fazendo? O que já tem, nós estamos aprimorando. Então, quer dizer, as pessoas, porque já existe um trabalho que foi realizado pelos departamentos anteriores, não é? Pelos representantes, pelas representações do departamento. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Querendo ampliar. Então, agora, como tem a secretaria, quer dizer, tudo que foi realizado aqui, a gente tem realmente o compromisso de poder ampliar, porque a estrutura hoje, felizmente, é diferente daquela que foi no passado. Então, assim, essa é a ideia. A ideia, de fato, é que a coisa possa se perpetuar e que Itanhaém consiga, como já está fazendo, né? Entendendo a relevância da cultura, realizar projetos que, independente de quem esteja, faço questão de enfatizar isso, os projetos caminham, as coisas acontecem e que a gente evolua cada vez mais na perspectiva dessa pasta. Bom, você falou aí de investimentos, de futuro, o que a gente pode esperar para 2026? Bastante coisa, viu? A gente pode, eu estou otimista. É claro que você sabe que nós temos assim questões orçamentárias, são complexas, né? Mas assim, o que eu percebo é que há uma boa vontade muito grande por parte do governo e o nosso prefeito é bastante sensível em relação a isso. Também estamos conversando com alguns deputados por conta das emendas, que elas são muito relevantes. E daí o legal da cultura também, que às vezes que aquilo que para determinadas pastas seria pouco recurso, a cultura você consegue ampliar muito, né? Porque o pessoal da cultura é muito criativo, a gente consegue fazer muita coisa com recurso muitas vezes que para outras pastas não seriam tantos recursos assim. Então nós já estamos nessa fase do planejamento, então a ideia é fazer teatro aberto, que nós vamos retomar, vamos ampliar as oficinas de teatro, que é uma das perspectivas que nós temos. A festa do Divino, que é uma festa muito tradicional aqui, a gente pretende que ela seja uma festa bem maior, né? O Festival de Literatura do ano que vem, na verdade a gente pretende que a coisa seja mais ampla. Então, quer dizer, nós temos várias frentes que nós estamos trabalhando no sentido de poder ampliar as atividades que já existem e inserir outras. Já está aí dentro da nossa perspectiva de planejamento. Então, o que as pessoas podem esperar? Podem esperar que haverá projetos que terão maior impacto do ponto de vista social. Eu acho que é isso, e né? cultural, exato. Impactar a vida das pessoas. Exato, exato. Essa é a ideia. Por quê? Porque e também há uma outra dimensão importante que eu gosto de enfatizar. Às vezes, a compreensão das pessoas é a compreensão da cultura na dimensão do espetáculo. E essa é uma dimensão, porque tem a dimensão formacional, como eu me referi há pouco, que ela é muito importante, e o processo de transformação da cidade é a partir das reflexões que a cultura possibilita. Então, nossa visão é uma visão nesse sentido, ela é abrangente. Por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer uma cidade cada vez mais crítica, a gente quer uma cidade que cada vez convide a gente a refletir sobre o que é de fato importante, que nos tire do lugar comum, né? que nos faça, na verdade, perceber a complexidade das coisas, a necessidade de um olhar sensível sobre a realidade, e isso realmente é a cultura que possibilita. Então, o nosso olhar é, tanto na perspectiva, claro, da dimensão das apresentações, das manifestações culturais, mas nas suas diversas linguagens, mas também e destacadamente no aspecto de formação do que a cultura pode viabilizar como formação para o povo de Itanhaém. Secretário, quero te agradecer, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Queria que então o senhor fizesse um convite para as pessoas que estão em casa a conhecer a cidade. Tá, então, olha, a todos vocês que primeiro, obrigado a você, Ranieri, e a todos aí do Informe São Paulo, obrigado pela atenção e pelo trabalho. Quero convidar a todas e todos que nos assistem para vir a Itanhaém, conhecer Itanhaém, que está belíssima. Nós temos várias atividades aqui durante o verão e eu tenho certeza que se vocês vierem a Itanhaém, conhecer Itanhaém, vão ficar apaixonados, porque realmente essa cidade é um encanto. Nós somos apaixonados por ela e eu tenho certeza que se vocês vierem também ficarão. Venham para cá, serão muito bem-vindos. Um abraço e até breve. Tá certo, obrigado. Olha, você viu aí, né? O convite está feito, venha você também conhecer essa cidade maravilhosa. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. Até mais.
Oi, para você que está acompanhando a nossa programação pela TV aberta em multiplataformas, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. A você que está aqui nessa segunda-feira, comecinho de semana, acompanhando a gente nos 645 municípios do estado de São Paulo e também em multiplataformas. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dos deputados e deputadas da Alesp, é só você acessar al.sp.gov.br. Você já viu que nós estamos em mais uma cidade, né, mostrando as belezas, hoje aqui de Itanhaém. Uma cidade que, dependendo do trânsito, 1h10. Hoje, por exemplo, estava uma delícia. Pegamos a Imigrante e logo estávamos aqui, né, sentindo essa brisa do mar, bem em frente aqui da Matriz de Santana, para falar de um assunto tão importante, que é o Natal, a economia dessa cidade e toda a sua riqueza. Alberto Loureiro está aqui com a gente, presidente da Associação Comercial dessa cidade, já estava me falando aqui um monte de coisa, já morou em Manaus, nasceu em Portugal, mora em Itanhaém, é um caldeirão cultural, né? Dava para ser secretário de Cultura aqui também. Junto com o Rutinal. Então, muito obrigado, Alberto, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado também, obrigado a Alesp, né, nos chamar aqui para dizer alguma coisa da cidade, não é? Bom, eu quero saber como é que o Alberto chegou aqui, você também é jornalista, apresentador, como assim? Cara, se a gente for começar a falar do meu release aqui, vai dar coisa pra caramba, né? Que eu nasci em Portugal, mas pequenininho fui para Manaus e ali, entre outras coisas, também trabalhei na TV, na Band, né? E depois na TV Amazônia, e na Cultura também, enfim. Cheguei a fazer até o Encena da Cultura, né? Bom, aí um dia conheci um amigo, veio para cá conhecer a cidade, cara, que a gente chega aqui, a gente se encanta com a cidade. Ela realmente é encantável, você olha para o lugar, é uma das primeiras cidades, né? Fazemos parte aí da capitania, das primeiras capitanias do Brasil, temos aqui uma das primeiras câmaras e cadeia, você vê o nosso entorno da praça é lindo, nosso convento, então essas maravilhas todas, além dos rios, praias, montanhas, cachoeiras, então assim, como não se encantar? Então eu já estou aqui há 21 anos, já sou cidadão itanhaense e me colocaram ali na Associação Comercial como presidente. Foi meu primeiro mandato, esse ano fui reeleito, então assim, é mais um compromisso que eu tenho, né, para a gente fazer também alguma coisa como cidadão para a cidade. Quando a gente pensa na economia, né, a gente linka tudo isso, obviamente, com o turismo, como todas as cidades aqui da região. O que é que a gente pode destacar, né, dessa economia? É uma economia do contra-cheque, do turismo, do comércio? É um mix de tudo, não é? Assim, todos eles têm que conversar juntos para que a gente possa, né, em conjunto, trazer essa economia. Mas assim, independente de qualquer coisa, pela nossa característica de praia, então, inevitavelmente, todo mundo desce, né? Por exemplo, eu moro num prédio que tem 170 apartamentos, somos 2 condomínios, são 400 unidades entre os dois, eu sou síndico também, e assim, a nossa ocupação é 40%, nessa época vai para 80%, 90%. Isso acontece também com a população geral de São Paulo, principalmente, uma parte também de Goiás e do interior de São Paulo, vem aqui para o mar, porque nós somos aqui a praia mais próxima deles. O resto do comércio se prepara, os quiosques, os ambulantes, os artesãos, você vê aqui nosso presépio também, é um artista nosso que faz esse presépio anualmente. Então, assim, nem precisamos fazer muita coisa, porque, como disse, a cidade já tem esse atrativo maravilhoso e com esse aumento, né, de pessoas, a nossa economia, então, ela sobe muito, né? No primeiro bloco ali eu estava conversando, inclusive com o Ronaldo, e aí eu falei, né, acho que Itanhaém é uma cidade onde todo mundo quer visitar, mas quer morar, então eu até falei assim, se você quer vir, morar, abrir um negócio, venha. E é isso mesmo? Tem essa facilidade para quem quer vir aqui e abrir um negócio na cidade? Tem. E eu vejo também assim, às vezes o santo de casa não faz milagre. Né? Quando eu morei no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, meus amigos iam para o Cristo Redentor. Eu disse, caramba, vocês têm um lugar maravilhoso, aqui também é a mesma coisa. Assim, já está aqui, o pessoal vem de fora, então assim, tem muitos exemplos, né, de empresários que vieram e expandem muito os seus negócios. Então, vou dizer, a cidade tem muito, moradias ainda com preço bem razoável, nós temos casas, né, o Cibratel 1, Cibratel 2, até o Gaivota, também para o Soarão, nós temos aqui 27 quilômetros de praia, então temos aqui bastante opções. Apartamentos também de alto nível, médio. Então temos possibilidade para todo tipo de pessoa que queira vir morar para a cidade e aproveitar toda essa riqueza. Acho que deve ser uma peculiaridade do estado, né? Eu estava te falando aqui que eu sou do estado de Roraima e eu já moro em São Paulo há 5 anos, mas já conhecia São Paulo. Então não me deslumbrei muito porque eu já conhecia. Mas tem uma coisa muito que você me fez lembrar. Tem muita gente, por exemplo, que mora em São Paulo. Se eu for perguntar do Rafa, nosso cinegrafista, eu tenho certeza que ele não foi para lugares que o turista, por exemplo, vai. Eu conheço gente que nasceu em São Paulo e que nunca foi na Liberdade.
você ter uma ideia. Sim, mas eu também, como eu falei antes, eu também morei em Manaus, a minha infância toda lá. E muita gente lá dos bairros não ia na Ponta Negra, que é a nossa praia de mar, né? É de rio, desculpa, né? Assim, aqui também. Aqui muitas pessoas ali do lado da montanha não chegam até aqui, não é? Como eu disse, você já tem aquilo, um dia eu vou lá e acaba não aproveitando. Então quem tira proveito tudo isso é o turista. Ele chega aqui, olha... Então acho que é no Brasil inteiro. Você falando de Manaus, olha, tem gente que nunca atravessou a ponte para ir para Manacapuru, é uma ponte linda, que nunca saiu de Manaus, foi para Presidente Figueiredo, por exemplo, lá para as cachoeiras. Então acho que é muito cultural isso. Iranduba também, você lá tem uma possibilidade de você abraçar os botos, né, que são os golfinhos do mar. Então, assim, eu sempre, né, como eu morei lá, a gente lá tem barco, né? Até para a escola você vai de barco, né? Então, assim, eu tinha assim, um problema. Quando eu estava esquiando, os botos me seguiam, eu ficava preocupado. Eu digo, quando Iranduba abriu aquilo lá, a primeira coisa, eu fui lá abraçar os botinhos. E hoje é fácil, você atravessa, tem uma nova ponte para lá, e o Manauara também. Fica, uma hora essa eu vou, uma hora essa eu vou. E não vai, o Encontro das Águas, que é lindíssimo, né? Porque a nossa Amazônia se vende só pelo nome, não é? Então, assim, conhecer tudo isso, Parintins, enfim, toda essa Amazônia lindíssima que nós temos lá. E as pessoas também fazem a mesma coisa. Então é característica. Eu acho que os portugueses, quando fizeram a colonização, deixaram alguma coisa errada. E Manaus, a gente está falando só da região norte aqui, né? Nem parece que a gente está em Itanhaém, pelo amor de Deus, o programa vai ficar aqui região norte. Mas só para a gente linkar tudo que a gente está vendo aqui, porque a gente olha aqui, gente, é tudo muito português. A gente sente realmente a presença dos portugueses. Lá em Manaus, mais ainda, né? Lá em Manaus, você olha, Portugal tá inteiro lá. Sim, o Pará e o Amazonas, né? Porque eu linko também, porque nós temos aqui a Amazônia Paulista, né? Os nossos rios são chamados disso. Nós temos, inclusive, o nosso parque municipal, chama Parque Amazônia Paulista. Então, essa coisa. E também, já que estamos aqui em frente da Igreja de Santana, a padroeira daqui é a Nossa Senhora da Conceição. Eu também tenho aqui uma particularidade. Eu nasci em Portugal, que a padroeira é Nossa Senhora da Conceição, embora muita gente ache que é Fátima. O Amazonas, padroeira, Conceição. E hoje eu moro na cidade de Itanhaém, que é a padroeira Conceição. De que alguma coisa lá em cima está me dando uma luz especial. Você foi o escolhido, você pode ter certeza que tudo linka aí com a tua vida. Agora você está aqui mais de 20 anos, né? Se você pudesse vender a cidade para alguém, depois de tudo isso que a gente falou aqui, o que você destacaria? A nossa cultura, né? Nossa cultura, como eu falei, nós temos aqui a história, né? A Condessa de Vimeiros, que é onde moro, ela tinha essa parte da capitania, que foi da família dela. Então, assim, temos o nosso padre Anchieta, que se tornou um santo, não é? Então, nós temos, assim, o turismo religioso, cultural e beleza naturais. Nós temos a Ilha das Cobras, da Jararaquilhoa, está no National Geographic, está no mundo inteiro, está aqui na nossa frente. Temos 3 ilhas, temos as cachoeiras também do Mambu, temos enfim, temos tudo aqui dentro. E olhar ali para cima e ver o convento, né, de Nossa Senhora da Conceição, então temos uma história riquíssima. Então a cidade em si, ela se vende. Temos que ter esse olhar, temos que, assim, o turismo, né, junto, né, com a cultura. O Rutinaldo também, a primeira, foi criada agora a Secretaria de Cultura, antes era um departamento. Então, assim, nós estamos criando realmente uma nova página para vender Itanhaém da forma que ela realmente merece. A gente fala muito, né? Por exemplo, tem uma coisa muito boa da capital paulista, que aí eu trago com a minha experiência. Eu já morei em outros estados, mas eu acho que tem essa peculiaridade ali de São Paulo, que a gente sempre fala assim, né? Você acorda de madrugada, você quer um parafuso da cabeça quadrada, você encontra lá em São Paulo. E eu já percebi que talvez seja uma característica desse estado, porque eu estava andando aqui nesse pedacinho aqui do centro, que eu não sei se é o centro comercial, mas aqui é o centro comercial, né, também. Também. E eu estava dando uma olhada aqui, eu já vi aqui, Casa dos Parafusos, já andei ali, já vi que tem umas coisinhas ali, ou seja, não deixa a desejar com relação a outras cidades também. Sim, como uma cidade pequena, né, a gente está concentrado aqui. Então aqui é o centro histórico, né, que aliás temos um projeto maravilhoso de recuperação. Né, se você olhar no entorno, tem possibilidade, um prédio ou outro está ali envelopado. Né? Mas a gente, logo na rua a seguir, já tem várias lojas ali que tem os parafusos, tem as farmácias. Então, aqui no centro tem tudo. Tem um mix de coisas, de material de construção, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, né? Enfim, baladinhas ali, aquela parte é toda de baladinhas no fim de semana. Então é isso, a cidade concentra aqui no Downtown as melhores coisas. Então você consegue vir aqui e resolver tudo.
Ou seja, e tem também essa coisa gostosa da gente estar aqui muito próxima, uma da cidade das outras, né, aqui. E não precisa sair de Itanhaém para resolver nada, para curtir nada. Não, aqui tem as baladinhas, né? É assim, que o local quer uma novidade. E, pô, estamos, como você falou, a 100 quilômetros da capital maior, uma das maiores do mundo. Então, se você quer algo mais, dá uma subidinha na Imigrantes, né? Nós temos a melhor estrada do Brasil. Mais linda, eu falo que é mais bonita. Também somos. Aí fica pau a pau ali a briga de Santa Catarina, a Rio do Rastro, é uma coisa assim, eu esqueci. Mas fica Santa Catarina e Imigrantes. Aquela rodovia, né? Toda em serpente, né? Aquilo lindo, né? Mas então assim, a gente, se precisa de algo diferente, vai lá. E até minha cidade, Peruíbe e Mongaguá, são próximas. Santos também, uma bela capital. Né? Então a nossa proximidade faz com que tenha aqui um mix de turistas. Quando a gente pensa na economia e você à frente ali da associação, estando aí nessa linha de frente, acompanhando esses diálogos, recebendo essas demandas, né, do comércio, vamos ser bem otimistas. Como é que você quer encontrar ou enxergar tudo isso daqui a 5 anos? Como falamos, eu estou aqui há 20. Nos próximos 5 anos eu tenho certeza que Itanhaém vai transformar. Então, se você pensa em investir num lugar lindo, com retorno rápido, venha para Itanhaém. E não estou falando apenas como presidente da Associação Comercial. Essa é a minha visão de cidadão. Sim. Porque eu vejo, nós tivemos um encontro do LID aqui na cidade, mostramos a cidade, nós temos ruas largas, então a gente tem um potencial muito, muito interessante de crescimento. Falta nos olhar, sabe? Quando você aquele olhar de assim, caramba, que lugar lindo, vou investir aqui. Então, se você pretende investir, venha, porque aqui precisa e você vai ter um retorno muito rápido. Então, nesses 5 anos, eu tenho certeza que vai ter uma virada muito grande. Eu não sei se tem a questão do boom imobiliário aqui também, como a gente acompanha em outras cidades, mas tem aquilo que você falou da tradição, né, da gente conhecer alguém que tem um avô, que tem uma casa em Itanhaém, mas tem muita gente nova também, né, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo da nossa produtora, da Elis, que é lá de São Paulo, cria de São Paulo, mas tem uma casa aqui, criou seu vínculo aqui também com Itanhaém, ou seja, tem muita gente fazendo esse êxito, né, saindo de lá e vindo para cá. Essa é a memória afetiva. Assim, eu tenho viajado pelo mundo, né, já morei, né, eu também tenho, como eu falei, sou português, então tenho casa em Portugal. E assim, quando eu viajo pelo mundo, falo em Itanhaém, nossa, que o brasileiro pergunta, né, você de onde é? O que está fazendo aqui? Quando ganhou, como é que você chegou? O brasileiro é curioso. Mas a gente vê que a memória afetiva por Itanhaém é gigantesca. Então, por tudo isso e mais tudo que eu já falei que nós temos, em 5 anos, meu amigo, a gente vai estar aqui de novo, assim, ó, o Zé e você, a gente realmente estava vislumbrando uma coisa que aconteceu, tenho certeza. Espero que as pessoas respeitem também a natureza, né, sem degradar as coisas. Sim, mas nós temos aqui a Associação dos Engenheiros e Arquitetos junto, a OAB, a própria Associação Comercial, essa coerência, né, do desenvolvimento, mas preservando, né, toda a ecologia. Tem isso, somos muito atuantes, nós participamos de vários conselhos em conjunto. Então a cidade não é só o poder público, né? Hoje as leis também elas permitem e obrigam também a se ouvir a população. Então nisso, até aqui no entorno, nós temos uma arquiteta que fez um projeto belíssimo, a prefeitura aproveitou, né? E ela foi para Lisboa, né? A Regina Helena, então ela tem um projeto aqui lindíssimo. Como não é possível ainda, os recursos nossos também são escassos, né? O Brasil passa por um momento difícil, né? de financeiro, mas existe já o projeto e com o próximo recurso a prefeitura irá fazer aqui uma grande praça e irá embelezar mais ainda tudo isso e mais turistas para cá. Você já viu aí que o Alberto já deu um spoiler para a gente nos próximos anos. Estaremos aqui mostrando essa revitalização, né? Toda uma reestruturação aqui do centro histórico, sem desperdiçar toda essa característica portuguesa, né? Isso dos séculos antigos, aí passados. E a gente vê, a gente sente muito isso, muito rico, né? Eu sou muito de energia, eu tenho uma sensibilidade muito grande ali com relação de energia. Eu chego nesses lugares, principalmente desses casarões, aqui a gente está 1700 e alguma coisa, 61, a gente sente essa energia, a gente parece que a gente vai lá para a história, lá para quando começou, porque eu queria ser dessa época, inclusive. Faz uma regressão. Eu falo que eu tenho alguma vida por aí passada que... somos espíritos antigos. Então, e eu acredito muito nisso. Mas enfim, aqui é um lugar que tem uma energia muito boa, eu fico imaginando então já essa revitalização. Tenho certeza que a população inteira vai gostar e ganhar, né? Talvez algumas pessoas não saibam, mas aqui também foi um cemitério indígena, né? Então assim, o meu primeiro imóvel que eu tenho ali, que é uma baladinha, na época eu abria, chamava VIP, né, como se escreve, e eu tive problemas, e aí me falaram isso, e eu também
Eu sozinho fechei, fiz uma oração, coloquei umas flores, assim, olha, eu peço permissão a todos vocês que já partiram, para que aqui seja um lugar de alegria. Cara, e deu super certo. Foi uma baladinha da época, marcou época. Então, assim, eu também tenho isso também. Tudo que eu faço, eu coloco o espiritual, né, na frente, porque com certeza o mundo é uma energia. Esse Deus aí, qual é a cara dele? Ele é muçulmano, ele é católico, enfim, né? Nós nascemos aqui no Ocidente, eu, na minha idade, era católico, todo mundo era católico, né? Hoje somos cristãos, de uma geral, mas também tem o pessoal do bate-tambor, o pessoal do Jorei, da Messiânica e outros, né? Enfim, então essa coisa toda de chegar a ele, cada um tem o seu caminho, mas que ele é um só, isso aí não tenha dúvida. Alberto, adorei a sua história, adorei te conhecer, saber que você teve um pezinho lá em Manaus, pertinho do meu estado Roraima. Somos todos Amazônia e aqui a gente também respira Amazônia. Tem também o encontro, né, do rio com o mar, o encontro das águas, que é muito bonito também. Quero te agradecer, te desejar muito sucesso e sempre que tiver alguma novidade, conta com a gente. Obrigado também. Da mesma forma, a CAI está ali aberta para vocês e obrigado pela oportunidade de divulgar a nossa cidade. Então tá certo, viu? Você conheceu um pouco da cidade de Itaém. Eu falo um pouco porque tem muita coisa ainda para a gente contar. Sem dúvida a gente vai voltar aqui na cidade. Quero agradecer a toda a assessoria da Prefeitura, a nossa produção, Elis Claro, ao Rafa, todo mundo que participou desse programa especial direto aqui da cidade de Itaém. Aproveita então para você conhecer. A gente vai ficando aqui te desejando uma boa semana. Espero, olha, que seja uma semana de boas notícias para todo mundo. A gente se vê na programação. Até mais.